Olá, amores! Tia Lorena mais uma vez para gravar uma aula de história. Legal, é óbvio, a tia Lorena não pode começar essa aula sem corrigir a atividade de casa. Nossa atividade de casa foi do FA, não foi isso? Da página 119, pronto, 119 e 120. Nós vamos corrigir, é interessante que você pegue sua folha, o seu lápis e sua borracha para você fazer a correção e a gente poder dar continuidade no nosso livro, tá ok? Vamos começar corrigindo o dever de casa. Leia o trecho do poema. Eu tenho aqui um poema que fala o seguinte: Dona Pata foi ao lago, inclusive é de uma história muito conhecida de vocês. Dona Pata foi ao lago com a família nadar. Todos brincavam na água, num alegre saltitar. Até o desengonçado nadou sem afundar. Dona Pata passeava, exibindo sua cria, todos agraciavam. Era aquela euforia, mas o patinho feio ninguém elogiaria. Dona Pata, como mãe, não podia aceitar que do seu filhinho alguém fosse judiar. Gente, eu estou falando de que história? De que história maravilhosa de ler? Do patinho feio. Então esse poema é da história, né? Fala aí, conta um pouquinho da história, o que acontecia quando os patinhos iam lá nadar. Aqui embaixo eu tenho a fonte de onde foi retirada essa história, tá certo? E aqui na primeira questão eu digo o seguinte: o poema mostra um trecho da história em quadrinho, da história do patinho feio. A Lorena está só falando do quadrinho, né? Essa história mostra um exemplo de qual comportamento? Gente, de quê? É só observar a imagem, ó. Que tipo de comportamento eu estou tendo? Um comportamento preconceituoso. Então eu vou colocar aqui, ó. Preconceito. Preconceituoso. Então, a página 119 é só essa questão, ok? Tia Lorena está apagando e vai aqui para a página 120, que já fala o seguinte: escreva um final diferente para a história contada no poema. É isso mesmo? É. Da página anterior. Então, essa aqui, gente, é pessoal. Você vai dar a história. Vamos dar uma história feliz. Vamos dar uma história em que o patinho briga com os irmãos. Você vai dar a sua história. É legal que você faça um contexto diferente. Porque o que é que você consegue observar? O preconceito contra ele não ser da mesma cor, né? Existe até o preconceito racial. E é o que a tia Lorena vai falar na aula de hoje, né? Vai inserir a questão, as informações, os objetivos, as ideias, os direitos e deveres das pessoas afrodescendentes, ok? Então, a 2 é pessoal, você vai dar um contexto final, um finalzinho lá para o poema. Número 3, sobre as leis abolicionistas, relacione a coluna a seguir. A primeira eu tenho Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, Lei Áurea e Lei Afonso Arrinos. A tia Lorena vai falar dessa lei hoje, tá, gente? Que fala do preconceito racial. E vocês vão ver a importância que ela tem hoje, no século XXI, com as pessoas afrodescendentes. Vamos lá, libertou escravizados com mais de 65 anos de idade. Qual foi, gente? Sexagenários. Letra C. Determinou o fim do tráfico dos africanos escravizados. Qual foi a lei? Eusébio de Queiroz. Letra A. Considerou o crime toda a ação de preconceito racial e de cor. É a lei Afonso Arrinos, que é o que a tia Lorena vai falar hoje. Determinou a abolição da escravidão e a libertação dos escravos. Lei Áurea, né? Foi a princesa Isabel. E a última, pronto, deixa a tia Lorena voltar aqui. Libertou todas as crianças afrodescendentes nascidas de mães escravizadas. Letra B, Lei do Ventre Livre. Ok? Questão da página 120, corrigida. E a número 4, que é a última, diz o seguinte: no dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Escreva uma frase sobre a importância desta data. Inclusive, lá no nosso módulo 1, nós fizemos até um cartaz sobre isso. Então, você vai criar aí uma frase super inteligente, voltado aqui, né, para o Dia da Consciência Negra, que você vai ver que é um dia super importante de vários movimentos, e você vai colocar aqui na sua atividade. Atividade de casa corrigida, podemos continuar. Nós vamos agora para o nosso livro de história. O nosso livro digital hoje vai dar continuidade o que a tia Lorena fez um contexto na aula anterior. Tia Lorena, que contexto foi esse? A tia Lorena já disse, inclusive tinha até algumas pessoas fazendo o que a tia Lorena não pediu, porque tem que assistir o vídeo, gente. Infelizmente, né,
Nós não podemos estar presentes um pertinho do outro, mas a gente encontrou uma forma diferente da aula. Então, assim, a tia Lorena pede ajuda, pede a compreensão. Se não entendeu, pergunta, pega o teu marcador, né, para estar marcando as partes principais, que vocês sabem que eu peço muito isso. Tia Lorena deu uma introdução da página 224 somente das leis, não foi isso? Agora nós vamos para o restante da página e introduzir a 224 e 225 para a classe, ok? Por favor, pegue o seu marcador para a gente fazer as marcações importantes. Na 1 tem o seguinte: passaram-se mais de 130 anos desde a abolição da escravidão. Com o auxílio de um responsável, faça uma breve pesquisa e traga pelo menos uma notícia de jornal. Você pode utilizar o Google, você pode utilizar livros, pode utilizar jornais, revistas, o que você tiver aí na sua casa, que indique ações de desrespeitos aos direitos civis dos afrodescendentes. Gente, se você observar os jornais de hoje, só o que traz é isso aqui. Isso aqui é tido como o quê? Racismo. Né? Então você vai trazer uma notícia que lhe chamou a atenção, né, que você achou interessante abordar, vai trazer a notícia e colocar aqui, ok? Nossa atividade de hoje vai dar continuidade nesse texto, vai começar a partir desse texto. Deixa a tia Lorena aumentar aqui um pouquinho. Pronto. E é interessante que você faça aí as marcações necessárias. Cultura e religiosidade africana no Brasil. Tia Lorena, quando eu falo de religião, a gente já sabe disso, porque eu falei nas aulas anteriores, com o surgimento das religiões, que você poderia escolher a religião que você quisesse. Então, quando eu falo de religiosidade, a tia Lorena vai falar em relação aos africanos, né? E o porquê dessa importância. Os povos africanos, quando chegaram ao Brasil, trouxeram suas crenças, como as práticas espirituais dos curandeiros, sacerdotes e adivinhos. Curandeiros eram aquelas pessoas, isso eu estou falando, gente, costumes africanos, tá? Curandeiro eram aquelas pessoas que curavam as pessoas através de rezas, né? Que era até chamado rezador aqui no Brasil. Sacerdotes é o que vive lá na igreja, né? Ajudando lá o padre. E os adivinhos era aquele que adivinhava o futuro, não é isso? Eles eram pessoas respeitadas pela sabedoria de suas explicações e pelos conselhos de como proceder em momentos difíceis. Entre os africanos, as tradições religiosas e culturais eram transmitidas, olha aqui que interessante, ó. Eram transmitidas oralmente, ou seja, falando, não por isso que passou de uma geração para outra geração. Isso significa que o conhecimento era transmitido em forma de contação de história. Por isso que tem muitas lendas africanas, tem muitas histórias que aconteceram no passado, que a gente sabe hoje porque muitas pessoas contaram, aprenderam e foram contando para os demais. Os griots, a tia Lorena vai falar dele, que é uma parte muito importante da cultura africana. Os griots fazem parte da cultura africana. Eles são músicos e contam histórias e acontecimentos, ensinam arte, cultura e tradições, aconselham os mais jovens, por isso são muito respeitados. A respeito aos griots, o incentivo à prevenção da cultura que representam foi uma conquista dos povos de ascendência africana que viveram no Brasil. Tudo isso aqui, gente, a cultura veio daqui, né? Eu vou fazer uma comparação. Tia, muita coisa que tem aqui foi criada no Brasil? Não, a cultura já veio de muito tempo, né? Então, quando chegou aqui, teve o seu aprimoramento. E a gente, né, com o passar do tempo, você vai aí pegando as culturas antepassadas e vai trazendo para a cultura atual. Então, por isso que muitas pessoas sabem do que acontece, sabem do que aconteceu, como é que foi feito, o que é lenda, o que não é. Por quê? Porque escutam muitas histórias. Então, isso aqui é super interessante. E quando a tia Lorena fala de cultura africana, né, não podemos deixar de citar os mais velhos, tá certo? Vamos para a página 225. Para saber mais, aqui a tia Lorena vai passar por cima e depois aborda mais um pouquinho. Para escapar à perseguição de sua religiosidade, os escravizados uniam ritmos católicos, ritmos africanos, como uma forma de proteção social. Essa mistura de elementos de diferentes religiões chama-se sincretismo religioso. Tia Lorena, explique melhor.
Meus amores, se eu perguntar para você o que é sincretismo religioso, você vai perceber que é a mistura das religiões, né? É diferentes religiões, muitos elementos de várias religiões. Aí eu vou continuar. Um exemplo de como esse sincretismo se difundiu na cultura brasileira acontece em 2 de fevereiro, na tradicional celebração da religião católica em louvor de Nossa Senhora dos Navegantes. Tia Lorena, por quê? Porque aqui tem muitos elementos de várias religiões. Para as religiões da influência africana, é o dia de Iemanjá. Eu não sei se vocês sabem, mas Fortaleza, né? Fortaleza comemora-se esse dia, tá? Dia de Iemanjá. Descendo aqui mais um pouquinho, que a tia Lorena vai falar da lei, que a tia Lorena disse, né? Falou hoje, que era uma das leis muito importantes, e você vai saber por que ela tem essa importância. O racismo e a lei. Você sabe o que é racismo? Você sabe, gente, o que é racismo? Será que é o preconceito que eu tenho com um afrodescendente? Será que é isso? Pela cor, pela raça? Não sei. Quando tratamos mal uma pessoa, olha que interessante, quando tratamos mal uma pessoa ou não aceitamos apenas ela pela sua cor ou etnia, estamos agindo de uma maneira racista. Muitas vezes, né, você acha que racismo é chamar o outro de negro. E na verdade não é isso. É a forma de tratar, né? Na sociedade, num ambiente em que você está, julgar pela cor, certo? Para quem não sabe, né? E a tia Lorena vai até falar, não existe aqui no Brasil, né? Não existe ninguém branco, totalmente branco. Por quê? Porque nós somos uma mistura de raças, né? No seu sangue aí corre o sangue do negro, do africano, né? Do português, uma mistura de raças. A gente não tem ao certo como afirmar. No Brasil, olha aqui que interessante, gente, ó. No Brasil, o racismo é crime. Cometeu racismo, você vai pagar pelo seu ato. Aí ele continua. Em 1851 foi aprovada a lei Afonso Arinos, que proíbe qualquer ação preconceituosa contra a raça e contra a cor. Ok? Até aqui tudo bem? Atualmente o racismo pode estar presente em qualquer ambiente, até mesmo no digital. Cada vez mais são noticiados casos em que pessoas usam, olha aqui gente, ó, usam a internet e as redes sociais para ofender e incentivar o ódio contra pessoas negras, o que também se configura crime, de acordo com a lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Então isso aqui é lei. A lei está ali para ser cumprida. Então o racismo é crime sim, né? E quem comete deve pagar por ele. Já que a tia Lorena está falando da lei, vamos ver o que é que diz aqui no artigo 1, o que é que acontece, né? Com alguém que diz que não cumpre a lei. Artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, de cor, etnia, religião, procedência nacional. Tia Lorena quer dizer que é crime só? O crime racial? Não. Olha aqui que legal, gente, ó. Etnia, religião ou procedência nacional. Quem é de outro país vem para o Brasil e acaba gerando um crime porque você não aceita, porque a pessoa fala errado, porque a pessoa fala engraçado. Então, tudo isso é crime, né? Ofende a pessoa em si, ofende o seu pessoal. Então, isso é crime e está na lei. Essa lei foi mais uma conquistada no sentido de garantir os direitos civis. A lei prevê que o crime de discriminação, que tem como exemplo a recusa de atender pessoas negras nos estabelecimentos, tratá-la de maneira diferente, negar a educação formal a uma pessoa negra e etc., deve ser punido com prisão do criminoso. Tia Lorena, mas isso acontece com os adultos? Sim, mas a gente vai colocar aqui para o nosso cotidiano, né? Eu acho que vocês já presenciaram algumas crianças que têm esse tipo de preconceito. Então isso realmente é vergonhoso. Por quê? Você tira a gente pela escola. A escola ela não ensina coisas ruins. E a escola ela trabalha isso, né? Desde o comecinho. Não é à toa que se você for ver os brinquedos de hoje, tem muitas bonequinhas de cores diferentes. E isso é legal, né? Você tratar o outro por igual, porque a gente é igual perante a lei. Tá certo? E aqui
que a tia Lorena não poderia deixar de falar, né, dessa data importantíssima que é o 20 de novembro, porque é o Dia da Consciência Negra. Vamos instituir o porquê dela, o porquê da importância dela. O estabelecimento do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, feriado em algumas localidades do Brasil, buscou dar voz aos descendentes... Deixa a Lorena apagar aqui, pronto. Buscou dar voz aos descendentes de africanos e refletir sobre a importância da luta deles pela igualdade de direitos em nosso país. O racismo deve ser combatido por todos. Afinal, não há qualquer tipo de distinção entre pessoas com diferentes cores de pele, todos merecem respeito. Por que a tia Lorena, né, bate sempre na mesma tecla, né? Tia, por quê? Porque respeito é bom, gente. Respeito é bom, tanto a gente receber quanto a gente passar. Então, é interessante você estar sabendo da lei, responder sobre isso e estudar mais um pouquinho, ok? Nossa aula de história termina aqui e na próxima a tia Lorena vai fazer a correção da atividade, tá certo? E conta com vocês. Um beijão!